Bom ano para todos. Eu vi que, entretanto, alguns irmãos chegaram. Permitam-me só lembrar que hoje, no final deste culto, ainda durante a manhã, as nossas crianças vão ter o culto infantil. Ao final da tarde, nós vamos ter a nossa segunda classe da Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o Evangelho de Lucas e todos são bem-vindos a participar. Ambas vão decorrer na nossa sala virtual, na nossa sala Zoom. Os links já foram partilhados e vocês podem encorajar as vossas crianças e vocês também participarem na Escola Bíblica Dominical. Lembramos que à quinta-feira, esta quinta, nós regressamos de novo à temática A Caminho da Terra Prometida. Nós estamos a fazer o estudo do livro de Êxodo no culto da oração e no próximo domingo continuamos a avançar com a nova temática deste ano. Caminhamos com Cristo. O nosso boletim está disponível à saída. Se vocês ainda não apanharam um, podem levar, e a proposta para este ano será Caminhamos com Cristo. Já fui questionado esta manhã se isto é uma afirmação ou se é uma pergunta, e eu disse não, isto é mesmo a nossa declaração. Nós gostaríamos que, como igreja, durante este ano, nós pudéssemos sempre dizer que estamos a avançar com Cristo. Cada dia que passamos, queremos passar com o Senhor Jesus Cristo. A proposta é olharmos para o Evangelho de Marcos e irmos fazendo séries de mensagens baseada neste livro ao longo do ano, compreendermos quem é Jesus e dizermos, é mesmo com Ele que nós queremos andar. Nós vamos ver o processo de transformação dos discípulos em apóstolos, de pescadores de peixes em pescadores de homens, e nós vamos desejar e rogar a Deus que faça o mesmo connosco aqui em Sedufeita, que Ele nos dê homens para pescar, que Ele nos dê oportunidades de pesca, que a igreja de Sedufeita seja envolvida numa grande pescatória, não que seja uma peixarada, não que seja uma peixaria, mas que seja uma igreja para a glória de Deus, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostava que vocês pudessem lembrar as palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 1, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo disse assim: "Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens." E então imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Que este seja um ano para nós largarmos redes, que este seja um ano para nós pormos pés a caminho, que este seja um ano para nós acompanharmos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que este seja o nosso desejo. Vamos cantar louvores ao Senhor Deus. Eu convidava-vos para ficarmos juntos de pé e cantarmos o canto que diz: Senhor, meu desejo é te honrar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Caminhamos com Cristo, caminhamos com Jesus.
todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim, te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Porque está escrito em Salmo 65: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de força. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais, e tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enches de água os teus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com muita chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Eles se regozijam e cantam. Que possamos alegrar-nos sempre no Deus que é a nossa esperança, que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. No Deus que se faz presente, que se move entre nós, que transforma corações. Nós acreditamos no poder deste Deus, no Deus que não deixa de agir mesmo quando nós às vezes não vemos. Este é quem Ele é. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando com
te adorarei. Estás aqui, curando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, consertando corações, te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, és fiel e luz nas trevas, meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu Sabemos quem Ele é. Durante o próximo cântico, nós iremos levantar as nossas ofertas. Um novo ano, temos um novo tema pela frente, mas ainda assim renovamos a nossa fidelidade naquele que nos tem sustentado. Renovamos o nosso compromisso em ofertar para a sua obra. E lembramos também que a Igreja quer poder continuar a sustentar as famílias mais carenciadas. É um privilégio para os membros da nossa comunidade poderem ofertar para a obra do Senhor. E, portanto, quem nos visita não precisa sentir-se obrigado a participar neste ato. Mas louvemos todos juntos, exaltando o Senhor nosso Deus por aquilo que Ele é. A
Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Vamos ser dirigidos numa palavra de oração. E Santo Pai, nós te louvamos e agradecemos realmente porque reconhecemos que tu estás sempre presente na nossa vida. Obrigado, Pai, e que ao iniciar mais um ano, mais uma época de vida, que possamos chegar ao fim conhecedores realmente da tua vontade e desejosos de fazer sempre aquilo que tu queres, de forma que as nossas vidas possam ser um testemunho daquilo que tu fazes na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, pois por todas as tuas bênçãos, por todo o teu amor, por tudo de bom que tens feito na nossa vida. E aproveitamos a oportunidade, Pai, para ir até ti, suplicando a tua benignidade para esta humanidade. Tem piedade desta humanidade, Pai, e expulsa este vírus tão perigoso que está a matar tanta gente. Ouve a nossa oração, Pai. Concede a tua bênção. E pedindo agora a tua bênção para estas ofertas que foram levantadas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando cheguei à minha adolescência, uma das perguntas que eu aqui e acolá mais temia ouvir dos meus pais era: com quem vais? Dependendo do dia da semana, muitas vezes a minha resposta eram impedimentos para eu ir. Nós geralmente estamos habituados a perguntar como estás e não ouvimos tanto a pergunta com quem vais. Mas é uma pergunta normal. Quando nós temos filhos mais novos, perguntar: mas vais com quem? Com quem é que tu vais? Ouve lá, conta-me lá. Deixa-me lá saber. Esta semana estava na preparação do sermão para esta manhã a pensar que hoje em dia nós já não vemos tantas pessoas a pedirem boleia ou carona lá no Brasil como quando eu era mais novo. Então era muito comum. Eu recordo que à sexta-feira lá em Viseu era muito habitual haver homenzinhos vestidos de verdes, chamados soldados, nas saídas da cidade, todos a pedirem boleia para poderem chegar à sua casa.
Dar boleia a um soldado era fazer uma boa ação, era um serviço à pátria. O meu pai sempre ouvi ele a dizer, e alguns dos seus amigos a dizerem, um soldado nós nunca deixamos em terra. Se há lugar, levamos um soldado. Hoje em dia, quando pessoas aparecem a pedir boleia, nós já achamos um bocado estranho. E eu confesso, sei lá, eu quem é que eles são? E normalmente não costumo dar boleia a desconhecidos. Este ano nós vamos ser desafiados não a darmos boleia a Jesus, mas irmos à boleia com Jesus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos quer acompanhar, é Ele quem deseja andar comigo e contigo, é Ele que deseja nos abençoar a cada dia. E este mês eu gostava de destacar algumas características de Jesus que nos deviam estimular a querermos verdadeiramente andar com Ele. Não é para vir Ele connosco, mas é nós, sabendo quem Ele é, desejarmos irmos com Ele a cada dia. Este mês eu gostava que nós pudéssemos questionar quem é Jesus. E talvez tu pudesses responder quem é Jesus. Mas vamos nos centrar na palavra de Deus e vamos retirar da palavra de Deus alguns princípios, algumas respostas a esta pergunta: quem é Jesus? Vamos olhar para o Evangelho de Marcos. E hoje vamos olhar para os primeiros 8 versículos do capítulo 1. Então, se tens uma Bíblia, eu encorajo-te a abrir. Se trouxeres o teu telemóvel com a Bíblia digital, da mesma forma, a única coisa que eu te peço é para não sublinhares, porque depois vai correr mal. Na tua Bíblia, estás à vontade, podes fazer alguns apontamentos, ela é sagrada no seu conteúdo, mas podes usar para deixares aí ficar algumas anotações e dizer que, se vocês quiserem no final receber as minhas notas, eu terei todo o gosto em partilhar convosco. É uma coisa que eu vou desafiar uma amiga durante este ano, nós irmos fazendo aqui uma compilação das minhas notas e no final, quem sabe, podermos juntar e distribuir para a igreja este roteiro do Evangelho de Marcos. Então, Marcos capítulo 1, versículo 1 até 8, em reverência à palavra, eu vou-vos convidar a ficarmos juntos de pé e vamos ler o texto que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Deus e Pai, perante a Tua palavra esta manhã, nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações. Ajuda-nos a compreender mais do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a compreender mais de Ti. Se porventura está aqui alguém nesta sala que ainda não te teme como Senhor, que ainda não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para trabalhar entre nós. Que este seja dia de salvação. Abençoa-nos, dá-nos entendimento. Não permitas que nada nem ninguém atrapalhe a nossa atenção nos próximos minutos. Fica connosco, em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Amados, podem sentar. Talvez por termos o Evangelho de Marcos em segundo lugar no Novo Testamento, nós não nos apercebemos muitas vezes que este terá sido o primeiro Evangelho a ser escrito. Dos 4 Evangelhos, Marcos terá sido o primeiro a ser escrito. Ainda que o nome do seu escritor não apareça, nós sabemos que foi Marcos quem escreveu e sabemos também que Marcos escreve tendo por base o testemunho do apóstolo Pedro. Este Evangelho é como que uma reportagem da vida do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que chamam o Evangelho de ação. O livro ele é pequeno, ainda assim ele pode ser dividido em 105 secções. Temos 105 historinhas que nós poderíamos dividir.
Curioso que dessas 105, 93 aparecem em Mateus e 81 em Lucas. Marcos tem 4 secções que apenas ele conta. Mais nenhum dos 3 evangelhos conta. Por estes 3 evangelhos terem tanto em comum, eles são chamados de evangelhos sinóticos. E aqueles que estiveram na Escola Bíblica Dominical da semana passada, certamente vão se recordar que nós falámos um bocado sobre os evangelhos sinóticos. Aqueles que não tiveram, encorajo-vos a participarem hoje. A Escola Bíblica Dominical vale mesmo a pena nós participarmos. Dissemos então que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos porque eles veem a mesma história, a história de Jesus, de uma forma muito parecida, usando uma sequência muito comum. É curioso que até a estrutura do conteúdo, a narrativa e a própria linguagem mostram que deverá ter havido uma interdependência entre os autores. Provavelmente eles partiram todos do mesmo ponto e julga-se que o mesmo ponto terá sido o Evangelho de Marcos. Ele é o primeiro e é o mais pequeno dos 3 evangelhos sinóticos. Ele tem apenas 661 versículos, contra mais de 1000 de Mateus, contra mais de 1000 de Lucas. Mateus com 1068, Lucas com 1149. Quem seria este Marcos? Precisávamos de avançar mais na Bíblia para saber sobre ele. O livro de Atos conta-nos que ele terá sido alguém em cuja casa a igreja se reunia para orar. No capítulo 12, versículo 12, nós vemos que a igreja se juntava em casa da sua mãe para a oração. Sabemos também que ele acompanhou Saulo e Barnabé na sua viagem missionária. Sabemos que ele seria primo de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10, dá-nos a entender isso. E sabemos também que Paulo o tinha em alta estima. Paulo tinha grande consideração por este Marcos. Em Filemão, no capítulo 24, nós vemos que ele o chama de cooperador. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que Marcos seria útil para o ministério. Então nós temos um homem interessante a escrever uma história muito interessante, um livro que foi escrito por um homem inspirado que chega até nós e é nele que nós vamos nos concentrar ao longo do ano. É uma série de mensagens. E eu gostava que vocês notassem que, ao contrário de Mateus e Lucas, os outros sinóticos, Marcos não começa o relato da vida de Jesus pela história do Natal. Marcos vai começar o seu livro com uma afirmação que grita por si só. Na realidade, eu esta manhã podia ficar aqui a falar convosco meia hora, 1 hora, apenas no versículo 1 do capítulo 1. Ele é tido como o título de tudo o resto que vai ser dito. O versículo 1 não vai estar ligado com os versículos que vêm a seguir, mas de alguma forma ele é colocado aqui e deve ser entendido antes de nós avançarmos para o resto do texto. Marcos utiliza a expressão princípio. E eu recordo que esta expressão é a mesma que vai aparecer em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sabem, há expressões que quando nós lemos, quando nós ouvimos, nós associamos a determinados textos. Se nós dizemos as armas, um português que esteja habituado à literatura vai dizer as armas e os varões assinalados. Mas se for às armas, nós sabemos que é o nosso hino nacional. Um judeu, quando ouvia falar princípio, na cabeça dele, ela ia logo para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas desta vez, Marcos não nos vai levar para Gênesis. Na realidade, se ele nos leva um pouco para trás, no máximo até aos dias dos profetas. E na prática, ele vai nos levar para a frente, não para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas 3 décadas depois do Senhor Jesus Cristo ter nascido. Agora, olhem para o texto e vejam como Marcos associa a palavra Evangelho a Jesus. Ele identifica Jesus como o Cristo, e Cristo significa o Messias, ou o ungido, ou aquele que era esperado, aquele que o povo vivia na expectativa de poder receber, mas vai mais longe. Ele logo do início ele sela o texto dizendo, ele é o Filho de Deus. Ele começa o Evangelho de uma forma provocatória. Ele chama a atenção dos judeus no princípio.
E diz-lhes logo, Jesus é o Filho de Deus. Ele escreve uma afirmação, uma confissão da sua fé, dizendo logo desde o início, Jesus não é um homem qualquer. E é a história deste homem que eu vos vou escrever. É a história deste homem que eu agora vou relatar no Evangelho que vocês vão receber. Amada Igreja, quando somos desafiados a andar com Jesus, entendam que o desafio não é uma coisa vulgar. Estamos a falar de uma proposta inigualável, de uma oferta incomparável. Andar com Jesus é andar com uma boa nova. Andar com Jesus é ter uma boa nova a cada passo do nosso caminho. Andar com Cristo não deveria ser um fado, não deveria ser um lamento. Andar com Cristo deveria ser uma alegria constante. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Muito provavelmente, quando Marcos escreveu este livro, a palavra Evangelho já seria usada pela Igreja como termo técnico para se referir à mensagem de Jesus Cristo. O que Jesus disse, as palavras de Jesus eram boas novas, era o Evangelho. Mas agora a forma como o texto foi escrito, ela pode ser traduzida de duas maneiras. O Evangelho que Jesus traz ou o Evangelho que Jesus é. O Evangelho que Jesus traz ou o Evangelho que Jesus é. E sabem, gramaticalmente, as duas opções são possíveis. E o curioso é que há alguns que debatem afincadamente entre si, defendendo cada um com a sua interpretação. Eu creio que nós deveríamos ser simplistas e dizer as duas são válidas. Não lutem por causa disso, concordem. Concordem que Jesus traz o Evangelho, concordem que Jesus é o Evangelho. A palavra que Jesus proclama, o tema era Ele, o assunto era Ele, o centro era Ele. Jesus é o tema do Evangelho e é o tema deste livro. Jesus é o Evangelho é Jesus. Porquê? Porque Ele é o Cristo. Porque Ele é o Messias que os judeus esperavam. Mas mais porque Ele é o Filho de Deus. Agora, nós quando pensamos e dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós, a Igreja, temos a tentação de dizer, Ele é divino. Mas a verdade é que esta ideia que Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ser uma expressão que autentica a sua divindade, é uma expressão pouco judaica, permitam uma expressão. E eu digo isto porquê? Porque no Velho Testamento, a expressão Filho de Deus foi usada para indicar o próprio Israel. Israel era filho de Deus. E nós não pensamos que Israel era divino só por causa disso. Houve alguns reis que foram falados no Velho Testamento como sendo filhos de Deus. E nós não pensamos que nenhum dos reis do Velho Testamento foram divinos só por causa disso. Sacerdotes no Velho Testamento foram chamados de Filho de Deus. Em Cristo, esta expressão, porém, ganha um novo significado. Ele é o Filho do homem, humano, e Ele é o Filho de Deus, divino. Ele participa, Ele é da essência do Senhor Deus. E nós dizemos isso porque profetas falaram sobre Ele, porque profecias apontaram para Ele. A história, o tempo, colocam-o no centro. E ainda que Marcos capítulo 1, versículo 2, mencione profeta Isaías, vale a pena sublinhar que a primeira parte da citação do livro, na realidade não foi Isaías quem falou. Vários profetas apontaram para Jesus. E o versículo 2, como nós lemos, conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro que prepara o teu caminho. Amados, aqui não foi Isaías que falou. Isaías vai dizer o versículo 3, mas o versículo 2 terá sido Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Nós encontramos uma profecia dita num contexto de falsa adoração, que vai se realizar, que vai se cumprir no Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus iria vir e era necessário haver purificação daqueles que adoram, era necessário haver purificação no ato de adoração, era necessário haver purificação até na casa de adoração. E sabem, Jesus Cristo fez isso tudo.
Jesus purificou os adoradores, Jesus purificou a adoração, Jesus purificou até o lugar da adoração. Quando Ele passa, tudo se transforma. Quando Ele passa, tudo se transforma. E entende quão radical é a proposta que nós estamos a apresentar para este ano. Caminhar com Jesus. Caminhamos com Jesus. Ao dizermos isso, nós estamos a dizer, vamos ser transformados por Ele. Ao dizermos isso, nós estamos a expor a uma transformação. Nós sabemos quem Ele é. Olhamos para a palavra e dizemos, foi sobre Ele que os profetas falaram. Reparem, Marcos 1, versículo 2 e 3, levam-nos até ao tempo dos profetas, alguns anos, alguns séculos antes de Jesus Cristo. Mas ele depois vai avançar para o início do seu ministério e vai falar sobre João Batista, 3 décadas depois de Jesus ter nascido. Era necessário, disse Isaías, capítulo 40, versículo 3, preparar o caminho do Senhor. E sabem, muitas vezes nós olhamos para esta passagem e perdemos um bocado com as características, com a forma como nos é apresentado João o Batista, o primeiro da nossa denominação, costumo eu sempre brincar. Mas reparem que Jesus já foi apresentado como o Evangelho, como o Messias, como o Filho de Deus, e agora ele é aludido como o Senhor. Quando nós falamos em andar com Cristo, amados, nós andamos com o Evangelho, nós andamos com o Messias, nós andamos com o Filho de Deus, nós andamos com o Senhor. E ao dizermos que Jesus Cristo é Senhor, entendam, a Ele pertence coisas. Ao dizermos que Jesus Cristo é o Senhor, entendam, a Ele pertencem pessoas. Jesus Cristo é Senhor. Nós costumamos tantas e tantas vezes dizer Senhor Jesus. Mas escutem, Senhor não é um título da mesma forma como nós falamos em relação aos nossos vizinhos. Vou ao café do Senhor Rogério. Há diferença entre o Senhor Rogério e o Senhor Jesus e certamente Ele não me vai levar a mal por eu dizer isto. Quando nós dizemos que Jesus é Senhor, mais do que respeito, nós estamos a dar-lhe um título de autoridade. Na prática, nós estamos a dizer que lhe pertencemos, que Ele manda em nós, que a sua vontade é a nossa. E, meus queridos, eu não sei o que é que vocês acham disso, mas eu acho que é tremendo pensarmos que neste mundo nós podemos ter Cristo como nosso Senhor. Cristo como nosso Senhor. E sabem porque é que eu acho que é tremendo? Eu acho que é tremendo porque desde os primeiros dias, quando a humanidade caiu, o Senhor da humanidade, por natureza, é um Senhor mau. É um Senhor que nos leva a fazer o mal. É um Senhor que nos leva a pensar o mal. É um Senhor que nos leva a desejar o mal. Mas agora nós somos expostos e somos possibilitados de andarmos com um Senhor diferente. E que a maldade não está nas suas características, mas bondade, misericórdia, amor, é o que Ele é quem Ele é. O homem, por natureza, serve ao mal, pela graça pode servir a Jesus. O homem, por natureza, serve ao mal, mas em 2021, pela graça, nós podemos servir a Jesus. Jesus não anda por atalhos. João teve que preparar o caminho com uma mensagem. E é curiosa a mensagem de João. Mais curiosa do que as suas vestes e do que a sua alimentação. Ele tinha uma mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento, perdão, pecados. Nós temos aqui nestas 3 palavras, uma que nós sempre desejamos e 2 que muitas vezes nós desconsideramos. Perdão nós sempre desejamos. Arrependimento e pecado são palavras que nem sempre estão no nosso vocabulário. Para haver arrependimento, tem que haver um conhecimento do que é pecado. Para haver arrependimento, tem que haver um discernimento para nós podermos realmente avaliar e dizermos se o que estamos a fazer é correto ou não. Pecado não é uma palavra popular.
pastor, vamos iniciar o ano com o pastor a falar sobre o pecado, com tanta coisa boa para falar. O pecado separa-nos da coisa mais boa que existe. E o pecado é real. A Bíblia diz-nos que o salário, que a recompensa do pecado é a morte. A Bíblia diz-nos que o pecado afasta-nos de Deus. Se nós queremos caminhar com Cristo, nós não podemos viver em pecado. E, amados, nós precisamos de dar nome de pecado ao pecado. Outro dia estava a ter uma brincadeira com os meus filhos e, tentando o enganar, houve um deles que me disse assim: papai, é feio mentir. E eu respondi-lhe: filho, feio sou eu, mentir é pecado. E acabou-se a brincadeira. Há alturas em que, sem nos apercebermos, nós ofendemos a santidade de Deus com brincadeiras, com coisas que nós desconsideramos e dizemos: em si mesmo não há maldade nenhuma. Pensamentos como estes afastam-nos da santidade, que é o desejo do Senhor Deus. O meu avô costumava dizer: graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas. Eu acho que vocês já se aperceberam que eu sou um que gosta de brincar. Eu tento brincar com tudo e com mais alguma coisa. De vez em quando até escandalizo os meus amigos, que eu até com a morte sou capaz de brincar. Sei que depois dela vem algo muito bom para mim. Não brinques com o pecado. Dou graças a Deus por todas as vezes que os meus pais me perguntaram: com quem vais? Muitas vezes esta pergunta fez-me não pecar. E nós somos um povo habituado a perguntar: como estás? E respondemos muito facilmente: bem, obrigado. Eu encorajo-vos este ano, entre nós, a não perguntarmos como estamos, mas a perguntarmos mais com quem vamos. Quem tem sido a nossa companhia? Quem é o nosso parceiro de jornada? Sabem, não vale a pena mudar o nome do pecado. Não vale a pena esconder o nome do pecado. Não vale a pena atualizarmos o nosso vocabulário, nem atualizarmos a palavra do Senhor Deus. O que a Bíblia diz que é pecado é e será sempre pecado. E pecado só se trata com confissão e arrependimento. Não há outra maneira. A única forma de nós termos libertação dos nossos pecados é se confessarmos no Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É verdade, surpreende-nos a indumentária de João e enoja-nos um bocado a sua dieta. Já alguém comeu gafanhotos este ano? Mel ainda vá lá que não vá, agora gafanhotos. Agora, eu gostava que vocês pudessem atentar profundamente para o que estava ali a acontecer. O texto coloca-nos no deserto. A mensagem era de arrependimento para perdão de pecados. Agora, o auditório eram judeus, seriam os moradores de Jerusalém, que chegavam ao rio e, surpreendentemente, eram batizados confessando o seu pecado. Talvez tu não saibas, mas para os judeus o ritual do batismo não era um ritual estranho. Lá na lei nós vemos várias cerimónias de limpeza que incluíam um batismo. Mas naqueles dias era uma prática comum. Sempre que um gentio se quisesse juntar ao judaísmo, havia 3 coisas que ele precisava de fazer: circuncisão, graças pela graça, um sacrifício, graças por Jesus, e o batismo. Um prosélito quisesse entrar no judaísmo para mostrar que ele estava realmente a fazer parte do judaísmo, ele tinha que passar por uma cerimónia de batismo que era para a limpeza das suas vestes, que era para a limpeza do seu eu. O surpreendente desta passagem é que agora não são os gentios a serem chamados ao arrependimento,
mas são os judeus a chamarem ao arrependimento, são os judeus a serem chamados ao batismo, e de uma forma tremenda, de uma forma inesperada, o texto diz-nos que eles se submetiam. Quando a tradição dizia isto não é para nós, é só para os outros. Quando a palavra desafiava a mudar as práticas, eles mudavam as práticas. E, amados irmãos, quando caminhamos com Jesus, há tradição que nós vamos ter que colocar de lado. Há práticas que a gente pensa que são só para os outros, que nós temos que as abraçar porque são práticas que estão escritas na palavra de Deus. Há coisas que nós temos, que estamos muito agarradas a elas, mas que temos que deixar para trás. Recordam-se, no início deste culto, eu falei-vos do versículo 18, em que diz que aqueles homens que ouviram o convite de Jesus, vinde a mim, tornarei pescadores de homens, diz-nos o texto que então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Para nós que não somos pescadores, largar redes é fácil. Eles estavam a mudar carreiras, eles estavam a mudar tudo, porque eles queriam seguir a Jesus. Eu dou graças a Deus quando vejo amigos meus a dizerem eu preciso mudar o meu trabalho porque eu quero seguir a Jesus. Eu dou graças a Deus quando vejo jovens a abdicarem dos seus sonhos porque sabem que Deus tem um sonho maior para eles, um sonho melhor para eles. Eu dou graças a Deus quando nós dizemos que as nossas tradições pouco valem, quando se nós não as largarmos, nós vamos perder a oportunidade de andar com Jesus. Agora entendam, não era apenas um ritual. Começa com confissão. E amados, nós precisamos de momentos de confissão. Confissão a quem? Em primeiro lugar a Deus. O nosso pecado ofende ao Senhor Deus. Em segundo lugar, a nós mesmos. Nós precisamos de nos confessar a nós mesmos. E isto não é para nos humilharmos, no sentido de sentirmos o peso da culpa, porque Jesus já nos livrou desse peso. Mas é para nos avisarmos, para nosso amadurecimento, para nosso crescimento espiritual. E em terceiro lugar, eu creio que nós devemos confessar o nosso pecado a todo e qualquer um que nós tenhamos ofendido. Não convivas com o teu pecado durante este ano. Não o toleres. Afasta-te dele. Aproxima-te de Cristo. Não dá para caminharmos com Cristo e caminharmos em pecado. Não dá. Mas a pergunta que hoje nos motiva é quem é Jesus? E reparem que João Batista nos ensina na sua pregação que Jesus é mais poderoso do que ele e ensina-nos que Jesus capacitará com o Espírito Santo. Jesus como que proclama, como que proclama o poder e a autoridade de Jesus. Notem que ele diz que Jesus está num plano tão elevado, a diferença entre Jesus e ele era tanta, que nem a função de um mero escravo braçal ele era digno de ter. Igreja, não vulgarizemos o privilégio que é de podermos andar com Jesus. Ele é Senhor, superior em poder e em ofício. No nosso relacionamento, o comando é sempre dele. Deixem-me fazer uma confissão. Lá em casa, o comando raramente é meu. Normalmente, durante o dia é dos três miúdos lá em casa. E normalmente à noite é da minha esposa. Os meus filhos, eles quase que já nem pedem autorização para mudar canal. Lá se entendem entre eles e quando não conseguem, então vêm com queixinhas. Papá, o mano fez aquilo, papá, o mano está só a ver aquele canal e eu quero ver outro, não sei o quê.
E eu lá lhes digo, vocês agora entendam, se vocês é que ligaram a televisão, para mim ela estava desligada, agora vocês entendam-se. Eu e a minha esposa, nós tentamos concordar no programa que a gente vê antes de vermos o programa. Ainda que cada um de nós, por vezes, tenha gostos diferentes, temos conseguido descobrir que há séries em comum que a gente gosta de ver. Há outras que nem tanto, eu confesso. E quando ela ganha, eu adormeço. E quando ela ganha, eu adormeço. Estou-vos a dizer isto porquê? Porque é possível nós abrirmos mão do comando, é possível nós partilharmos o comando, mas do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o comando não é teu, o comando não é partilhado, Ele é Senhor. E há alturas em que eu tenho a tendência, com Cristo, de fazer as coisas como lá em casa eu faço. Não é comigo, é com os meus filhos. Olha, eles agora que se amanhem. Cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Que afirmação tão irresponsável. Há alturas em que eu tento chegar a acordo. E se não concordar com a palavra, eu adormeço. Miserável homem sou. No meu relacionamento com Jesus, eu preciso de entender que o comando é dele. A televisão é dele. A minha vida é dele. Tudo é dele. E, igreja, ao iniciarmos este novo ano, eu gostava de vos desafiar a largarem o comando. A largarmos o comando. E queria vos encorajar a não terem medo de largar o comando da vossa vida quando Jesus é Senhor. Não tenham mesmo medo. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele sabe tudo. Ele tem todo o poder. Vale a pena dar o comando para Jesus Cristo. Permite que seja Ele a guiar. Permite que seja Ele a capacitar. Ele vai nos capacitar com o Espírito Santo. Entende, quando Jesus diz, vinde a mim, os privilegiados somos nós. Não é Ele porque aumenta de número, somos nós porque mudamos completamente. Que bem-aventurados somos quando Ele convida. Mas compreende, nós não vamos andar com Cristo em paridade. Ao andarmos com Cristo, Ele é Senhor. A sua vontade deve ser feita. O seu é o reino. 8 versículos. A mensagem desta manhã. Quem é Jesus? Ele é o Evangelho. Ele é Cristo. Ele é Filho de Deus. Ele é Senhor. Ele é poderoso. E Ele capacita. Vamos apenas na introdução e já temos mais do que uma mão cheia de características do Senhor Jesus. Sabemos quem Ele é. Em parte sabemos quem Ele é. A questão que se coloca é se nós sabemos quem nós somos. Se nós sabemos quem nós somos no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Amada Igreja, entendam, ao colocarmos como tema para este ano, caminhamos com Cristo, a proposta que nós estamos a querer colocar perante cada um de vós é caminharmos com o melhor. Tenho a certeza que alguns de vós teriam todo o gosto em receber o convite de um senhor chamado Jorge Nuno para irem o visitar lá no estádio e assistirem com ele a um jogo lá no camarote. Digam lá que não seria um privilégio. Até o telemóvel reage a dizer que não. Mas a verdade é que para muitos de vós aqui na sala, este provavelmente seria o convite mais alto deste ano. Entrar no Dragão, com o Sr. Jorge Nuno ao lado, sentar-se na tribuna presidencial. Provavelmente vocês iriam sentir importantes. Olha, é o Jorge Nuno e eu. Vamos juntos, andamos juntos, sentamos-nos juntos, comemos juntos, assistimos juntos ao jogo. Tremendo, não seria? Agora imagina o privilégio que é tu poderes andar com o Deus disto tudo, com o Senhor disto tudo,
com aquele que manda, com aquele que é soberano, com aquele que reina, com aquele que cuida, com aquele que salva, com aquele que quer cuidar de ti, quer te capacitar, quer te abençoar. Imagina o privilégio que tu estás a ter. E é possível. É possível. É possível tu amanhã regressares à escola e dizeres: eu vou com Jesus. É possível tu amanhã regressares ao trabalho e dizeres: eu vou com Jesus. É possível amanhã continuares a reforma e dizeres: eu estou com Jesus. Consagra-te a Ele. Não permitas que venha o dia 4 sem tu dizeres: tu és Senhor. Não permitas que venha o dia 4 sem tu dizeres: eu sou teu. Porque a verdade é que se tu ainda não o fizestes no dia 1, no dia 2, se não fizeres hoje, tu estás a perder uma oportunidade tremenda. A oportunidade de ser daqueles que dizem: eu caminho com Jesus Cristo. Compreende quem Ele é. Entrega-te a Ele. Confia nele. E Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe este ano. Que nós o acompanhemos este ano. Caminhamos com Jesus. Amém? Tens meu coração, eu buscarei o teu. Jesus, te dou meu ser, meu Senhor. Tens meu coração, eu buscarei o teu. Desejo ter a tua aprovação. Tens meu coração, eu buscarei o teu. Jesus, todo o meu ser, meu Senhor. Tens meu coração, eu buscarei o teu. Desejo ter a tua aprovação. Senhor, te louvo, eu te louvarei. Cantarei o teu amor. Teu poder será
Nós vamos cantar este outra vez. E se as palavras que nós estamos a cantar é o teu desejo, eu vou desafiar a ficares de pé enquanto nós cantamos este cântico mais uma vez. Pois eu vou orar por nós. Pedir a Deus que nos acompanhe durante este ano. Na realidade eu vou pedir mais, eu vou pedir que sejamos nós a o acompanhar durante este ano. Eu gostava de consagrar as nossas vidas ao Senhor ao iniciarmos este novo ano em ato de culto. Eu gostava de juntar o teu nome ao meu. E gostava que Deus pudesse ver que a nossa vida está nas suas mãos. Tens meu coração, vamos dizer isto ao Senhor. Se é teu desejo, fica de pé e vamos cantar mais uma vez este cântico. Tens meu coração e eu buscarei o teu. Jesus, todo o meu ser meu Senhor. Tens meu coração e eu buscarei o teu. Desejo ter a tua aprovação. Tens meu coração, eu buscarei o teu. Jesus, todo o meu ser meu Senhor. Tens meu coração, eu buscarei o teu. Desejo ter a tua aprovação. Senhor, te louvo, eu te louvo, cantarei o teu amor, cantarei o teu amor, teu poder, serás real aqui. Senhor, te louvo, eu te louvo, cantarei o teu amor, teu poder, serás real aqui. Serás real aqui. Serás real aqui. Serás real aqui. Serás Senhor, ser real aqui, ser real em mim, ser real em nós. Aceita este louvor como resposta à tua palavra. Guarda o nosso coração durante este ano. Que o nosso meditar, que o nosso falar, que o nosso pensar, que o nosso fazer seja para a tua honra e para a tua glória e de acordo com a vontade do teu Filho Jesus, a quem nós queremos acompanhar. Deus e Pai, visita a tua igreja, vivifica-a, para que ela possa cantar e contar quem tu és, nesta cidade onde tu nos tens colocado, no lugar onde nós estamos. Que o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, aquele que nos capacita com o poder, o Evangelho, seja cada vez mais conhecido. Usa-nos como igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a presença do Espírito Santo possa ser conosco cada dia deste ano. E
cada dia dos anos que temos pela frente. Somos teus. Deus abençoa-nos. Em nome de Jesus, oramos de pé. Amém. Podes continuar a falar com Deus antes de sairmos deste lugar. Enquanto toca o pós-lúdio, eu desafio-te a teres um tempo de quietude na presença de Deus. E ao sairmos esta porta, cada um de nós possa estar a dizer no seu coração: caminhamos com Jesus. Caminhamos com Jesus. Caminhamos com Jesus. Seja Ele o teu companheiro. Deus te abençoe.